Um dos maiores questionamentos humanos refere-se à seguinte pergunta: de onde nós viemos? Esta pergunta acompanha a humanidade há muito tempo. A religião, a ciência, a filosofia e mesmo o senso comum tentam responder essa questão para trazer algum sentido para a vida humana. Alguns mestres, cientistas e pensadores buscam tais respostas com frequência e afinco. Nós, pessoas comuns, fazemos essa pergunta quando nos deparamos com o inexplicável, com os becos sem saída que a vida nos coloca. Quando problemas dos mais diversos nos atacam, sem perceber, perguntamos: qual a minha origem? Para onde minha vida está indo? O que eu tenho que fazer com tudo isso que está acontecendo? Muitas são as respostas. Depende de como e onde você vai procurar. Vivemos em um tempo em que cada um tem uma pretensa verdade. A frase mais comum é: eu tenho a minha verdade, que vale para mim. No caso dessa pergunta, não pode existir verdades. A verdade só pode ser uma. Não pode haver várias origens. Não há várias versões finais, como se a vida fosse um filme que podemos assistir a versão do cinema, a versão estendida e a versão do diretor. O início, o fim e, portanto, o meio deste filme chamado vida só tem uma versão. Essa é a verdade. Afinal, se é assim, quais são as respostas verdadeiras para essa formosa pergunta: de onde eu vim? A verdade para essa pergunta não se encontra em teorias bem construídas, mas em uma pessoa: Jesus Cristo. Moisés disse ao povo escolhido de Deus, o povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Jesus, quando estava para partir deste mundo, através de sua morte e ressurreição, se reuniu com seus discípulos e disse, em João capítulo 13, verso 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Neste momento, um dos discípulos o interrompe e pergunta: não sabemos para onde você vai, mas saberemos o caminho? A incompreensão do momento presente e a preocupação com o futuro fez com que os discípulos questionassem suas origens, seu futuro e sua missão. É nesse contexto que Jesus, de maneira simples e objetiva, apresenta a resposta para a pergunta: de onde viemos? Jesus nos diz em João capítulo 14, verso 6, o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade e o caminho. João apresenta também, no seu capítulo 1, verso 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, qual é a sua origem? Você veio de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Nenhuma outra resposta é a verdade. Por isso, você não pertence a nenhum santo, a nenhuma entidade, e nem é fruto do acaso, de um erro ou lapso. Sua origem é Deus, o Pai. É Jesus Cristo, o Filho, e é o Espírito Santo de Deus. Jesus é a vida,
Ele diz que veio para dar vida e vida abundante. Diz também que quem está nele tem a vida eterna e estará com ele para sempre. Sabendo de onde viemos, agora podemos responder a um outro questionamento que surge em cada um de nós. Qual o nosso destino? Nosso destino é a vida eterna, desde que você se aproxime de quem é a própria vida, Jesus Cristo, que, por meio de sua morte na cruz, conquistou para mim e para você o direito da eternidade. Conhecendo essas duas respostas, surgirá um outro questionamento humano. O que você está fazendo aqui? Você está aqui para amadurecer diante de Deus, aprendendo a romper com as estruturas falidas deste mundo e se aproximar dos valores do reino de Deus, os valores e a maneira de viver ensinada por Jesus. Ele é o caminho. A vida com Deus não é um ponto de chegada somente. Mais do que isso, é uma estrada que precisa ser trilhada, obstáculos que precisam ser superados, lições que precisam ser aprendidas, onde cada um de nós precisamos amadurecer até parecer-se mais e mais com Cristo. Esse é o caminho verdadeiro da vida, Jesus. Nele está a sua origem. Ele é o seu destino. Enquanto você vive a sua vida, Ele também é o seu referencial de transformação, de coragem para enfrentar as lutas, de fé e esperança diante do sofrimento e de certeza que você não está só. No seu caminho, por mais difícil que ele esteja, Cristo está com você, construindo o seu caráter, moldando a sua mente e o coração, para que você trilhe o caminho da verdade e da vida. Esta é a verdade. Cristo é a resposta. Creia nele, viva por ele e caminhe em seus passos.